De volta aqui no nosso CardioCast, dessa vez para ver a síndrome coronariana com supra. Não é isso, professor Paulo? Isso aí, tema importantíssimo, cai muito na prova de residência, é um tema que você não pode deixar de saber para a prova, lembrando que dentro do infarto com supra do segmento ST, a gente já pode falar que o paciente infartou porque ele tem uma oclusão total da coronária, a gente vai citar isso com vocês na fisiopatologia. O principal que vocês precisam saber é o tratamento, sem sombra de dúvidas, e o diagnóstico. Então, como que a gente vai diagnosticar esse paciente baseado em critérios eletrocardiográficos, como que a gente vai conduzir esse caso, e o tratamento é o mais importante, é o que a gente vai dar foco aqui nesse podcast nosso, né, professor? Então, pessoal, para a gente chegar aí no fluxograma do infarto com supra, a gente lembra da síndrome coronariana sem supra, lembra da definição de síndrome coronariana aguda, que é baseada no quadro clínico do nosso paciente. Baseado no quadro clínico, primeira medida que a gente faz para um paciente que chega com quadro sugestivo de síndrome coronariana aguda é eletrocardiograma. No eletrocardiograma, vamos ter dois caminhos. Se não tiver alteração, a gente vai para o braço ali das síndromes coronarianas sem supra, mas caso a gente tenha supra do segmento ST, a gente só tem um diagnóstico possível, que é o infarto com supra do segmento ST. Esse supra vai significar o quê? Oclusão total do vaso, então vai ter, como o professor Paulo falou na outra aula, um trombo ali vermelho ocluindo completamente o lumen do vaso, não deixando o sangue passar, causando isquemia, necrose, consequentemente o supra no eletrocardiograma. E nesse paciente, professor Paulo, eu não preciso nem aguardar biomarcadores. Vem um eletro com supra que delimita uma parede, tem derivações contíguas, já estou autorizado a diagnosticar e conduzir como um infarto com supra do segmento ST. Como é que eu vou identificar esse supra? No meu eletrocardiograma de superfície, eu vou tentar identificar o ponto J, que é aquele ponto entre o fim do QRS e o início do segmento ST, e vou ver como é que ele está em relação à linha de base. Se ele tiver supra-desnivelado, a gente tem que ver se ele preenche os critérios para eu dizer que é um supra do segmento ST. Então, esses critérios são os seguintes: a gente vai definir de acordo com o sexo e a idade do paciente em duas derivações precordiais, nas demais a gente usa o mesmo para todo mundo. Então, se for um homem menor do que 40 anos, especificamente nas derivações V2 e V3 precordiais, eu tenho que ter um supra do segmento ST maior do que 2,5 milímetros, então maior do que 2,5 quadradinhos. Já no homem maior do que 40 anos, esse supra precisa ser maior do que 2 milímetros, então apenas do que 2 quadradinhos, e na mulher a gente não tem definição de idade, na mulher em V2 e V3 maior do que 1,5 milímetros ou um quadradinho e meio. Nas demais derivações, não importa o sexo nem a idade, a gente define o supra como um ponto J ali elevado maior do que 1 milímetro em relação à linha de base. Então, a gente definindo o supra tem que ver se tem paredes, se tem em derivações contíguas que vão delimitar para a gente uma parede ali do coração. E como é que eu defino essa provável parede infartada baseada no elétrico? Lembrando que essas derivações, pessoal, elas têm que ser derivações contíguas, e a gente tem situações também onde a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou um bloqueio de ramo esquerdo presumivelmente novo. Nesse paciente que tem uma dor torácica típica, e essa alteração de bloqueio de ramo esquerdo novo, eu posso encarar como um supra do segmento ST. Então, tem esses critérios que o professor Antônio citou, de supra de V2 e V3, ou nas demais derivações, maior ou igual a 1 milímetro, sendo que tem que ser paredes contíguas, é critério de supra, também o bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo. E aí, para definir as paredes, se a gente vai passar para análise do eletrocardiograma, para ficar fácil, isso cai em prova, mas é importante que vocês leiam também as tabelas, e dependendo da referência a tabela vai ser um pouquinho diferente, mas dá para ter uma ideia no panorama geral. As derivações precordiais, que são aquelas de V1, V2, V3, V4 até V6, principalmente de V1 até V4, elas olham para a parede anterior do coração. Então, pegou V1 a V4, parede anterior. Começou a pegar V5, V6, derivação D1, AVL, já vai mais para a parede lateral do coração. A parede inferior, que é uma que é muito prevalente em prova, é um supra do segmento ST. Nas derivações lá de baixo, que olha o coração por baixo, D2, D3 e AVF. As derivações adicionais de parede
dorsal são V7, V8 e V9, tá olhando o coração lá atrás. E parede livre do ventrículo direito, aí eu procuro infarto do meu ventrículo direito, são as derivações adicionais à direita, que é V3 e V4, V5R são as derivações à direita. Sabendo a parede acometida, eu tenho uma ideia de qual coronária é a que está ocluída e é responsável pelo infarto, e isso também cai em prova a localização da provável coronária. Então, pegou a parede anterior, o infarto ficou fácil, é de descendente anterior. Pegou a parede lateral ou posterior, lá atrás, artéria circunflexa, pegou a parede inferior, e aí eu quero que vocês prestem atenção, pegou a parede inferior, normalmente é a coronária direita responsável, o que mais cai em prova é a coronária direita, e aí a gente vai olhar o supra das derivações D3 e D2. Se o supra da derivação D3 for maior que o supra da derivação D2, a artéria coronária direita. Isso é o que mais cai em prova, tá bom? Porém, se for o contrário, o supra da derivação D2 for maior que o supra de D3, aí a responsável é a artéria circunflexa. Difícil cair, mas se você ficar na dúvida, você olha no eletro aquelas derivações laterais ali, olha V5, V6, D1 e AVL. Se tiver um supra ali, opa, é circunflexa, porque a coronária direita só pega D2, D3 e AVF. E se tiver infarto do ventrículo direito, que são as derivações D2, D3 e AVF, mais supra também V3 e V4R, a coronária é a coronária direita, e aí a gente entra, professor Antônio, no cenário de infarto de VD. E aí que o paciente vai apresentar? Qual que é a tríade que a banca vai dar para o aluno para falar, olha, isso aqui é um caso de infarto do ventrículo direito? Então, a gente vai suspeitar de infarto do ventrículo direito, como o professor Paulo falou, paciente com infarto inferior, parecendo ali de coronária direita, então D2, D3, AVF com supra. 30% desses pacientes vão ter um acometimento concomitante também do ventrículo direito, que a gente pode ver o eletrocardiograma pelo V3R e V4R, e tem uma tríade clássica que, quando a questão quer direcionar você para o infarto de ventrículo direito, ela vai descrever, que seria hipotensão arterial, uma ausculta pulmonar limpa, ou seja, sem alterações na ausculta pulmonar, e um quadro de turgência jugular. O meu ventrículo direito, quando ele vai ficando incompetente, ele não consegue mandar sangue suficiente ali para o ventrículo esquerdo, o paciente começa a entrar num quadro de choque, então a pressão baixa. Como meu ventrículo direito está antes ali do pulmão, não vai dar quadros de congestão pulmonar, não vai dar alteração na ausculta pulmonar, então a ausculta limpa, e meu ventrículo direito começa a represar sangue ali porque não consegue mandar para frente, vai acumulando retrogradamente, vai dar turgência jugular. Então, quando é que a gente vai pensar? Quando tiver essa tríade clássica, quando eu tiver um acometimento de parede inferior também, com parede de ventrículo direito, V3R, V4R, um achado típico desses pacientes também, professor Paulo, é a presença de distúrbios de condução. Então, presença de bloqueios atroventriculares, tipicamente segundo e terceiro graus, presença de bloqueio de ramo direito, e essa tríade clássica. Presta atenção, pessoal, nessa tríade clássica, porque a banca vai citar de forma muito categórica, muito evidente, a ausculta pulmonar é limpa, porque se tiver congestão pulmonar, pegou o ventrículo esquerdo, beleza? Se tiver com choque, infartou e o pulmão tá limpo, não tem como ser infarto de ventrículo esquerdo, só pode ser questão de infarto de VD, e aí a gente entra naquelas medicações que são contraindicadas no infarto, que a gente falou lá no nosso cardiocast de síndrome coronariana aguda sem supra, que é o nitrato. Então o nitrato totalmente contraindicado na suspeita de infarto de VD, beleza? Lembrando também, aqui é uma informação importante a respeito dos marcadores de necrose miocárdica. Eles são muito importantes. Lá que a gente falou no podcast, para diferenciar na síndrome sem supra entre angina instável e infarto sem supra, mas eu posso dosar eles no infarto com supra? Eu posso dosar, mas é importante que você não precise esperar o resultado dos marcadores de necrose miocárdica para iniciar o tratamento e a terapia de reperfusão. Lembra-se que esse paciente com infarto com supra, ele está com a coronária totalmente ocluída, ele já está infartado, com certeza ele vai alterar a troponina. Quanto mais alta essa troponina, pior o prognóstico. Então, nesses pacientes com uma angina típica, um supra do segmento ST, você encara como infarto com supra, pode dosar os marcadores, mas as bancas colocam: tem que esperar o segundo, terceiro serial marcador para definir uma conduta? Não, esquece isso. Nesse cenário que eu falei,
Pode pedir a troponina, mas não espere o resultado dela para definir a conduta. Agora a gente já avaliou o paciente com eletrocardiograma, tá com dor torácica, lógico, ele tá com infarto, com supra definido, a gente vai para o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso geral, a gente já falou lá na síndrome sem supra, né, professor Antônio? A gente falou de drogas anti-isquêmicas, drogas antitrombóticas, as estatinas que estabilizam a placa, tudo isso, lembrando da fisiopatologia da doença, só que o professor Antônio vai falar com vocês alguns pontos importantes do tratamento do medicamentoso, da antiagregação plaquetária e da anticoagulação que pode pintar em prova, que é diferente do que a gente faz na síndrome sem supra. Então vamos lá, professor, a respeito do clopidogrel, como que a gente vai fazer com essa medicação no paciente? Vamos lá, paciente com infarto com supra. A prioridade vai ser abrir essa artéria que está obstruída, a gente vai ter alguns métodos que a gente vai discutir daqui a pouquinho, e a terapia medicamentosa que vamos instituir tem algumas mudanças em relação à síndrome sem supra. No caso da terapia antitrombótica, os dois antiagregantes plaquetários a gente faz imediatamente a identificação do supra do segmento ST. Nesse paciente, a estratégia vai ser, independente do que eu encontrar lá, a abertura da artéria culpada. Se tiver uma doença triarterial de todos os vasos, uma anatomia que favoreça a cirurgia, isso não me importa. Eu vou abrir a artéria, depois eu penso na abordagem dessas residuais. Então, já posso administrar os dois antiplaquetários na sala de emergência. O primeiro antiplaquetário, aspirina, na dose que a gente já viu, de 160 a 325 miligramas por via oral. E a escolha do segundo antiplaquetário vai depender da estratégia que eu vou utilizar para fazer a reperfusão. Então, no caso de um paciente que eu vou ter estratégia de fibrinólise, de ir lá e quebrar esse trombinho vermelho que está ocluindo ali a minha coronária, eu não vou nem ter muita dúvida na escolha do meu segundo antiagregante, vai ser o clopidogrel. Então, paciente que é candidato a fibrinólise, clopidogrel, a gente faz um ataque nos pacientes menores do que 75 anos de 300 miligramas. Então, o comprimido tem 75 miligramas, a gente dá 4 comprimidos para o nosso paciente. Lembrando que, se ele tiver mais do que 75 anos, a gente não faz esse ataque antes da fibrinólise. Ficaria só a dose de um comprimido ou 75 miligramas. No paciente que eu vou ter uma estratégia, Paulo, de angioplastia, que eu vou conhecer a anatomia dele, fazer um cateterismo, angioplastar e colocar um stent, o ataque do clopidogrel é 600 miligramas e aí não tem distinção entre idades, se o paciente for maior do que 75 anos, menor, não importa, ataque de 600 miligramas para todos esses pacientes. E no paciente que eu tenho uma estratégia de angioplastia, a gente pode pensar também em outros antiagregantes. Na prática a gente vai ter adicionalmente aí, uma opção ao clopidogrel, vai ter o prasugrel, que também é primo ali do clopidogrel. A gente só tem que ter cuidado com ele em casos de pacientes com AVC ou acidente isquêmico transitório prévio, em pacientes em extremo de peso. Então, paciente menor do que 60 quilos a gente evita, e pacientes mais idosos, ali acima do que 75 anos, a gente também evita. Lembrar que para estratégia de trombólise, de uso de fibrinolítico, a gente não tem evidência para o prasugrel. Então, como é que a gente prescreveria? Um ataque de 60 miligramas por via oral e uma manutenção de 10 miligramas uma vez ao dia. E por fim, o último antiagregante aí que a gente pode usar nessa terapia seria o ticagrelor, que ele é também contraindicado quando eu tenho uma opção ali de uma estratégia de fibrinólise, mas que ele pode ser usado num paciente que vai ser submetido a uma intervenção coronariana percutânea. O ticagrelor tem um ataque de 180 miligramas por via oral e uma manutenção de 90 miligramas de 12 em 12 horas, não é isso, Paulo? É isso aí. Então, resumindo aqui, se o paciente vai para angioplastia, vai colocar o stent, que é o padrão ouro de tratamento, a gente sempre deve optar por essa opção, se possível. Posso utilizar qualquer um dos inibidores da P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Se vai para trombolítico, fibrinólise, apenas o clopidogrel. As outras a gente não tem evidência, ticagrelor e prasugrel, esqueço. E para a terapia antitrombótica, falando agora da anticoagulação, a enoxaparina ela é indicada para aqueles pacientes que vão para fibrinolítico, tá bom? Se vai para angioplastia, a preferência é pela heparina não fracionada. Agora na enoxaparina a gente também tem uma jogadinha de idades ali e também conforme a função renal do paciente. Difícil cair em prova, mas é importante que você saiba. Enoxaparina, no infarto com supra, tá ok? Vai para fibrinólise então. Se o paciente tem menos do que 75 anos,
um risco menor de sangramento, eu posso fazer uma dose de ataque intravenosa de 30 mg em bolos. Isso aí não é feito na síndrome sem supra, é só no infarto com supra, uma manutenção de 1 mg por quilo 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Agora, se o paciente tem uma idade maior do que 75 anos ou mais, eu não faço essa dose de ataque de enoxa, pelo risco de sangramento, apenas a manutenção, e a manutenção nos 75% da dose, numa dose menor ali, de 0,75 mg quilo, de 12 em 12 horas. Se o paciente tem um clearance de creatinina, uma disfunção renal, um clearance menor do que 30, também não faço o ataque, e a manutenção é de 1 mg por quilo, só que daí uma vez ao dia. Então, no infarto, né, professor Antônio, a gente sabe que tempo é coração. Então, a gente tem aqueles tempos do infarto com supra. A gente não pode perder tempo, porque quanto mais demorado esse tratamento, pior o prognóstico do paciente, mais área cardíaca ele vai perder, o paciente vai ficar com insuficiência cardíaca. Então, quando a gente fala de tempo porta alguma coisa, tempo porta é o tempo desde o início do primeiro contato do paciente, o diagnóstico do infarto com supra. Então, diagnostiquei o infarto com supra, o tempo porta eletro, primeiro contato do paciente, é o primeiro contato do paciente com a realização do primeiro eletro, que é o tempo porta eletro, em até 10 minutos deve ser feito esse eletro, interpretado. O tempo porta agulha, que é o tempo de início de infusão do fibrinolítico, se esse for a opção terapêutica, ele deve ser iniciado o trombolítico em até 30 minutos, e o tempo porta balão em até 90 minutos, isso aí varia conforme diretrizes, mas a brasileira coloca 90, a europeia e americana 60, mas grave o valor de 90. Se o paciente chegou no hospital com um centro de hemodinâmica disponível, se você tiver que transferir o paciente, por exemplo, ele chegou numa UPA e vai transferir para um hospital terciário de referência que tem um centro de hemodinâmica nesse hospital, aí eu tenho 2 horas desde o meu primeiro contato com o paciente até abrir a artéria dele e colocar o stent lá no outro hospital, transferindo esse paciente. Então, 2 horas para fazer isso. Resumindo então aqui, o paciente chegou lá, infarto com supra, chegou no hospital com hemodinâmica, a gente tem 90 minutos, a gente vai ligar para a equipe de hemodinâmica, vocês estão disponíveis, consigo abrir essa artéria, colocar o stent, que é o padrão ouro, em até 90 minutos? Consigo, beleza, manda ele para stent, angioplastia primária. A equipe de hemodinâmica não está disponível, quebrou o aparelho, aconteceu alguma coisa, não vou conseguir fazer em até 90 minutos, você tem que iniciar a infusão do trombolítico em até 30 minutos. Agora, professor, se o paciente chegou numa UPA, num hospital sem serviço de hemodinâmica, como que a gente vai fazer com esse paciente? Esse paciente, a gente vai respeitar os tempos, já vai ligar para o centro regulador e ver, consigo transferir esse paciente para um centro com hemodinâmica para fazer a abertura desse vaso em até 120 minutos, então em até 2 horas? Caso eu consiga fazer, a gente faz as medidas farmacológicas iniciais e já manda esse paciente para um hospital com centro de hemodinâmica. Caso não consiga fazer esse transporte em até 120 minutos, aí a gente vai para outra estratégia, que seria a fibrinólise. Eu vou administrar uma medicação para tentar quebrar esse trombo, depois a gente manda esse paciente. Então, em até 30 minutos, se eu definir que a estratégia vai ser fibrinólise inicial, eu tenho que estar iniciando a infusão do fibrinolítico. Beleza, agora vamos supor que a gente definiu que esse paciente vai para angioplastia primária, que é o padrão ouro. Repetindo aqui, a gente está sendo repetitivo para você ter em mente que essa opção terapêutica, se estiver disponível. Quando que a gente vai indicar angioplastia para o paciente? Primeiro tem que estar dentro daquele tempo hábil, de 90 minutos ou 120 se eu for transferir. E o paciente tem que chegar no serviço, no hospital, no pronto atendimento, idealmente em até 12 horas do início da dor. Então atenção para não confundir esses tempos, tá ok? O que é o tempo de 90 e 120 minutos? É uma vez que eu diagnostiquei o infarto com supra, começa a correr o cronômetro, 90 a 120 minutos. Agora o paciente pode chegar para a gente, doutor, eu tô com uma dor torácica há 6 horas, ele ainda está elegível para angioplastia primária. Opa, é infarto com supra, começa a correr o cronômetro de 90 a 120 minutos. Doutor, eu tô com uma dor há 10 horas. Ele tá dentro do tempo de 12 horas do início da dor. Tá elegível. Doutor, eu tô com dor há 14 horas. Opa, esse paciente
já não tem o benefício dessa angioplastia depois de 12 horas do início da dor. Mas tem algumas situações que é chamado de angioplastia tardia, que pode ser feito depois de 12 e até 24 horas, que o paciente tem benefício da angioplastia, que são 3 situações que vocês precisam saber. Paciente com isquemia recorrente, persistente, independente das medicações que eu utilizei, ele ainda continua com dor, quer dizer que tem miocárdio viável, o coração ainda tem uma área viva que você pode salvar, manda ele para angioplastia, mesmo que seja 12 horas depois do início da dor. Se o paciente tiver com instabilidade hemodinâmica, tá ok? Então, se beneficia. Instabilidade elétrica, arritmias ventriculares graves, quer dizer que a isquemia ela é importante. Esse paciente, mesmo depois de 12 horas do início da dor, tem um benefício de uma abordagem de uma angioplastia tardia, né, professor? Exatamente, Paulo. Esses tempos de 12 horas, 12 a 24, porque não é esperado que um paciente fique com a artéria fechada por mais de 12 horas e ainda tenha musculatura viável. Então é até comum, professor Paulo, o paciente que chega ali, não, tive uma dor há cerca de 12 horas, mas a dor agora melhorou. Por quê? Porque o músculo que tinha lá já morreu, tá certo? Então a área necrótica não vai mais ter dor. Então qualquer caso que, tem mais de 12 horas, mas o paciente ainda está tendo dor torácica, ainda tem músculo morrendo aí. E se ainda tem músculo morrendo, ainda tem músculo vivo que dá para salvar. Não, o paciente está tendo arritmias ventriculares graves. A arritmia ventricular grave é devido à isquemia também ativa, então ainda está tendo músculo morrendo, tá certo? Instabilidade hemodinâmica, mesma coisa. O paciente com choque cardiogênico ainda está tendo comprometimento ali de musculatura, então vale a pena, mesmo após essas 12 horas desde o início do evento, a gente tentar fazer a reperfusão por meio de um cateterismo. Agora, aquele paciente que não está elegível para angioplastia primária, a única opção que sobrou é fazer a lise do trombo. Lembrando que a artéria está totalmente ocluída, eu tenho que fazer a lise com trombolítico, com fibrinolítico. A gente tem várias opções, todas elas podem ser feitas, diferente do AVC. Então eu posso utilizar streptokinase, alteplase, reteplase, mas o fibrinolítico de escolha é a tenecteplase. Então, se tiver como opção a tenecteplase, é o fibrinolítico de escolha. Lembrando que a gente precisa saber se o paciente tem contraindicação absoluta ou não aos trombolíticos. E o que você precisa saber são as contraindicações absolutas. O que não é absoluto é a contraindicação relativa, e aí você está autorizado a fazer o fibrinolítico, mas fica ligado que pode ter complicação. Então, contraindicações absolutas: qualquer quadro, qualquer sangramento intracraniano prévio em qualquer momento da vida. Sangrou a cabeça em algum momento da vida, contraindicado de forma absoluta ao fibrinolítico. Ah, professor, mas o transporte é só daqui a 3 horas. Paciência, se você fizer o fibrinolítico, você vai matar o paciente, ele vai para angioplastia tardia, não tem o que fazer. É uma angioplastia mais tardia, mas você não vai fazer o fibrinolítico. Da mesma forma, dano ou neoplasia conhecida no sistema nervoso central, pode sangrar a cabeça, não faz. Qualquer sangramento ativo, exceto menstruação, tá ok? Menstruação com indicação relativa. Posso fazer absoluto, se tiver sangramento ativo, exceto menstruação, contraindicação. Acidente vascular cerebral isquêmico nos últimos 3 meses, da mesma forma que um trauma craniano importante no rosto, na cabeça, nos últimos 3 meses, contraindica fibrinolítico. Malformação arteriovenosa conhecida, suspeita de dissecção de aorta, aí AS, clopidogrel, qualquer antiagregante plaquetário, e em fibrinolítico nem se fala, contraindicado, e paciente também com discrasia sanguínea. E uma vez, professor Antônio, que a gente começa a fazer o fibrinolítico, a gente tem que ficar de olho no paciente para ver se esse fibrinolítico está funcionando ou não. Então a gente tem alguns critérios de reperfusão para avaliar ali durante essa trombólise química, né? Então, para a gente ver se nossa fibrinólise, nossa trombólise foi eficaz, temos alguns critérios para reperfusão. Quer dizer que nossa fibrinólise abriu um pouquinho aquele vaso que está permitindo de novo o fluxo sanguíneo normal e irrigação dos cardiomiócitos. Então, quais seriam eles? A gente tem um sinal eletrocardiográfico, que seria a redução do supra do segmento ST em mais do que 50%, então a gente vai ver o tamanho do supra e ver se teve uma redução maior do que 50%, 60 a 90 minutos após a fibrinólise. A melhora da dor torácica, se melhorou a dor é porque voltou a passar um pouquinho de sangue que está mantendo ali os cardiomiócitos. Arritmias de reperfusão, que na prova e na prática seria o ritmo idioventricular acelerado. Então é um ritmo ventricular um pouquinho mais acelerado ali, então elétrico em QRS alargado, onde eu não vou identificar
onda P precedendo o QRS, e vou ter uma frequência cardíaca ali em torno de 60, não passando de 100. Então, 60 para cima, não passando de 100, esse é o famoso RIVA, ou ritmo idioventricular acelerado, e um outro critério seria o pico precoce dos biomarcadores, ou dos marcadores de necrose. Então, a isquemia ocorreu até certo ponto, que gerou um pico nesses marcadores. Na hora que eu restabeleci o fluxo por meio da fibrinólise, esse pico é precoce, e depois começa o descenso, não é isso, professor Paulo? É isso aí, lembrando que as bancas, já vi questão de prova com pegadinha, onde a banca fez o seguinte: colocou o paciente em fibrinólise, deu um eletro depois da fibrinólise, antes, lógico, tinha o supra, foi para fibrinolítico, o supra sumiu, eletro limpo, lindo, só que o paciente continuava com uma dor torácica absurda, de grande intensidade, ou seja, ele teve um critério positivo que é a redução do supra, mas ele não teve melhora da dor. Então, tem miocárdico isquêmico aí. Essa trombólise não foi eficaz, não preenche critérios de reperfusão. Então, tem a manutenção de algum desses critérios, manutenção da dor, a fibrinólise não deu certo. Mas se ela deu certo, o paciente, beleza, reduziu o supra, sumiu a dor, teve todos os critérios presentes, após a fibrinólise eu vou mandar esse paciente para cateterismo. Então, pessoal, depois do fibrinolítico, o paciente vai para cateterismo mesmo com critério presente. Por quê? Porque em até 50% dos casos eu não tive uma abertura dessa artéria de forma completa. Então o paciente continua ainda com uma lesão coronariana que precisa ser abordada, precisa ser estabilizada com colocação de stent. Mas eu não preciso fazer isso numa urgência ali de 90 minutos. Eu posso fazer essa transferência, que é chamado de angioplastia eletiva pós-fibrinólise, em 2 a 24 horas, tá ok? Então, em 2 a 24 horas após o fibrinolítico, onde eu tive uma trombólise de sucesso, em 2 a 24 horas é o tempo que eu tenho para transportar esse paciente para um serviço de hemodinâmica para fazer o cateterismo, colocar um stent lá, abrir essa artéria, fazer uma recanalização definitiva. Só que tem algumas situações, né, professor, que nem essa que eu citei, que o paciente não vai ter critérios de reperfusão, vai manter dor, vai manter o supra. E aí, qual que é a conduta nesse caso? Eu posso esperar 2 a 24 horas para mandar esse paciente para angioplastia, para o cateterismo? Professor, nesse caso, de a gente não ter ali critério de reperfusão após uma trombólise, então a nossa trombólise não foi eficaz, o paciente mantém a dor, mantém o supra, mantém a ascensão dos biomarcadores, aí não tem conversa, é angioplastia de resgate. A gente tem que encaminhar esse paciente para reperfusão por meio de angioplastia, um tempo de preferência em até 180 minutos. A gente volta para a estaca inicial ali. O paciente ainda está com a oclusão completa, então tem que mandar para cateterismo. Mas, Paulo, deixa eu então ver se eu entendi aqui. Independente se eu não escolher a estratégia invasiva inicial, ou seja, se eu escolher o fibrinolítico devido não disponibilidade de hemodinâmica, com tempo de transporte acima de 120 minutos, esse paciente, mesmo que eu tenha os critérios, eu preciso então mandar depois para fazer um cateterismo? Mesmo depois, se teve critério de reperfusão, o paciente vai para o trombolítico, logo depois ele vai para o cateterismo. O trombolítico seria para eu ganhar um pouquinho de sangue fluindo ali para evitar morrer mais cardiomiócito e me dar tempo de fazer o tratamento definitivo, que seria a abertura por meio do cateterismo. A intenção é abrir a artéria, lembra, tempo é coração, tempo é cardiomiócito vivo, então mesmo a intenção do fibrinolítico é abrir um pouquinho a artéria, dar um oxigênio para esse coração, diminuir a área de isquemia, mesmo que tenha critérios de reperfusão. Opa, agora eu quero estabilizar essa placa que se rompeu, porque é uma placa instável, ela se rompeu, então vai para cateterismo em 2 a 24 horas, porque teve o critério. Se não teve, é o que você falou, né, professor Antônio? Se não teve, aí voltamos na estaca zero, o paciente tem músculo morrendo, tem coração morrendo, eu tenho que fazer alguma coisa de urgência, uma angioplastia de resgate tem que abrir em até 180 minutos, o tempo de ação é muito mais curto. Então, professor, uma vez que a gente fez o fibrinolítico, depois foi para o cateterismo, ou já escolheu o cateterismo de uma vez, botou o stent, as recomendações de tratamento ali pós essa fase inicial, inclusive pós-alta, ficam semelhantes aos da síndrome coronariana sem supra do segmento ST. Pontuar aí que manter a dupla antiagregação plaquetária por pelo menos 1 ano, depois a gente mantém apenas com um antiagregante plaquetário, as medicações que a gente comentou para o quinteto farmacológico, a vacinação, tudo isso também está recomendado no infarto com supra, não é isso, professor? É isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar desse
Mais nada, a gente abordou acho que de uma forma bem ampla, foi tudo bem esclarecido. Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato com a gente e também tá aí para vocês o vídeo para vocês assistirem quantas vezes quiser, né, professor? Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza então a abordagem das síndromes coronarianas agudas com essa segunda aula do infarto com supra. Muito obrigado, São Paulo. Obrigado pela presença aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.